Olá, meus caros amigos, meus caros internautas, telespectadores, no ar, mais uma edição do Rede Livre News. Aqui você confere os principais assuntos, fatos jornalísticos de maior repercussão, é aqui na nossa edição. Fica com a gente. Maria Clara Camarão voltou a reajustar os preços dos combustíveis pela quarta semana consecutiva. Câmara Municipal de Parnamirim aprova reajuste salarial para servidores públicos do município. ECA Digital. Levantamento aponta que 8 em cada 10 serviços digitais não fazem checagem de idade na criação de contas. Primeiro jogo da final entre América e ABC termina empatado e título de campeão estadual segue em aberto. E veja ainda, uma entrevista com o Dr. Agostinho Santos, advogado e diretor de assuntos trabalhistas da ABRN, que irá falar sobre os 10 anos da lei que concedeu direitos trabalhistas às empregadas domésticas. Estas e outras notícias você confere agora. Refinaria Clara Camarão voltou a reajustar os preços dos combustíveis pela quarta semana consecutiva. Os preços da gasolina e do diesel AS 500 voltaram a subir nesta quinta-feira na Refinaria Clara Camarão, em Guamaré. Esta é a quarta semana consecutiva de reajustes com aumentos promovidos pela Brava Energia, que atualiza os valores dos combustíveis semanalmente. No acumulado de um mês, a gasolina A passou de R$ 2,51 em 19 de fevereiro para R$ 3,82, registrando alta de R$ 1,31. Apenas na última semana, entre os dias 12 e 19 de março, o aumento foi de 0,63, saindo de R$ 3,19 para o valor atual. O diesel também apresentou elevação no período. Na modalidade Hexa, o preço subiu de 3,28 para 5,52 no comparativo mensal, o que representa aumento de R$ 2,24. Entre os dias 12 e 19 de março, o valor também subiu 0,45 de R$ 5,07 para R$ 5,52. Já na modalidade LCT, o diesel subiu de 3,30 centavos para 5,53 em um mês, acumulando alta nas últimas semanas. O combustível teve reajuste, passando de 5,08 para 5,53 centavos. Desde 26 de fevereiro, todos os reajustes registrados pela refinaria resultaram em aumento dos preços. Os valores praticados podem impactar o preço final ao consumidor nos postos, a depender de fatores como logística, margem de revenda e tributos. Inscrições abertas para o concurso unificado do Rio Grande do Norte. Oportunidade de emprego para você. As inscrições para o concurso público unificado no Rio Grande do Norte estão abertas e podem ser feitas pela internet até o dia 24 de abril. São oferecidas 175 vagas imediatas em órgãos estaduais e os salários iniciais variam de R$ 1.771 a R$ 4.614, a depender do cargo. A taxa de inscrição é de R$ 120 para o nível médio e R$ 150 para o nível superior. Os aprovados irão ocupar cargos na Central de Abastecimento do RN, CEASA, no Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, IPERN. As provas objetivas estão previstas para o dia 31 de março deste ano nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó. O concurso público unificado no Rio Grande do Norte era apenas uma etapa, composta por provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório. As provas estão previstas para o dia 31 de maio deste ano e serão aplicadas nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó. Parnamirim aprova reajuste para servidores. A Câmara Municipal de Parnamirim aprovou em plenário o projeto de lei complementar 02/2026, de autoria do Poder Executivo, que trata do reajuste salarial dos servidores públicos efetivos do município. Com aprovação em plenário, o projeto segue para a sanção do Executivo Municipal. A proposta estabelece um aumento de 5% sobre o vencimento base da categoria, com efetivos a partir do dia 1º de abril de 2026.
De acordo com o texto aprovado, a medida tem como caráter recompor, ainda que parcialmente, as perdas inflacionárias acumuladas, contribuindo para a preservação do poder aquisitivo dos servidores. A iniciativa considera também os limites estabelecidos pela responsabilidade fiscal e a capacidade financeira do município, buscando garantir o equilíbrio das contas públicas sem comprometer a valorização do funcionalismo. TSE suspende concessões na via costeira. O Tribunal de Contas do Estado, TCRN, suspendeu em medida cautelar atos administrativos do governo do Estado que concederam novos prazos às concessionárias de terrenos na via costeira. A decisão atingiu áreas cedidas à iniciativa privada para a construção de hotéis e outros empreendimentos, cujas obrigações não foram cumpridas, e determina a Datanorte priorizar a licitação em nova modelagem de uso dos terrenos. Em 2024, o Estado celebrou termos aditivos para redefinir esses prazos. No entanto, de acordo com uma auditoria realizada pelo TCE, as obrigações não foram cumpridas pelas empresas beneficiadas, o que ensejou a decisão proferida em julgamento no Tribunal Pleno na sessão de hoje. Segundo os termos do voto, relatado pelo conselheiro Antônio de Souza Santana, foram apontados indícios de irregularidades na manutenção de concessões com prazos sucessivamente ampliados, mesmo diante de descumprimento das obrigações. A concessão de uso dos terrenos na via costeira tiveram origem nas décadas de 80 e 90, quando o Estado transferiu áreas à iniciativa privada com prazos definidos para início das obras e funcionamento de empreendimentos turísticos. Esses prazos não foram cumpridos e, ao longo dos anos, foram sendo sucessivamente alterados por mudanças na legislação, tentativa de reprogramação e medidas administrativas. Ao todo, o processo envolve 7 contratos de concessão vinculados a diferentes empresas. Mas, recentemente, em 2024, o Estado firmou novos termos aditivos, com a fixação de prazos atualizados, novamente sem que houvesse a efetiva implantação dos empreendimentos previstos. A análise preliminar da Diretoria de Controle Externo de Contas, de Gestão e Despesas Públicas identificou um cenário de descumprimento dos contratos ao longo de décadas, marcado pela não execução dos projetos originalmente previstos. Também foram identificados indícios de fragilidade técnico-financeira das concessionárias, possíveis irregularidades, dúvidas quanto à regularidade nominal de parte das áreas e elementos que sugerem desvio de finalidade na utilização dos imóveis públicos. Além dessas medidas suspensivas, o tribunal determinou à Datanorte a apresentação no prazo de 90 dias úteis de um plano de ação estratégico e de destinação imobiliária para as áreas envolvidas. O documento deverá contemplar diretrizes para a regularização da situação dos imóveis, avaliação individualizada das concessões, definição de alternativas para sua adequada destinação, inclusive com cronograma para a implantação de medidas necessárias voltadas à transparência, eficiência e alinhamento com o interesse público. Vamos ao nosso intervalo, logo após outras informações para você. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas.
precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Confira agora uma interessante entrevista com o doutor advogado trabalhista Agostinho dos Santos. Ele é entrevistado pelo doutor Luiz Gomes e você vai conferir as mudanças na legislação laboral. Confira. Estamos agora no quadro das entrevistas do telejornal Rede Livre News. Nós vamos entrevistar hoje o advogado doutor Agostinho Santos. Doutor Agostinho Santos é advogado trabalhista, especialista em Direito do Trabalho, membro da Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados e também diretor de Direito do Trabalho da ABA do Rio Grande do Norte. E nós vamos então conversar sobre Direito do Trabalho. Agostinho, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Agostinho é um cara quieto, fala pouco, mas hoje ele vai falar muito. Não é verdade, Agostinho? Nós estamos fazendo esse bate-papo hoje com o doutor Agostinho, porque nós estamos na iminência de completar 10 anos da lei que instituiu os direitos das empregadas domésticas, das trabalhadoras do lar. E é sobre isso que nós vamos falar. Doutor Agostinho, nós sabemos que essa lei já completa 10 anos. O que isso repercutiu na vida das pessoas e no direito do trabalho? A Lei 150/2015, ela foi editada em 2017 e trouxe várias benesses às empregadas domésticas em relação à grande maioria dos direitos, tendo em vista que antes da Lei 150/2015, praticamente todos os direitos dos trabalhadores urbanos eram negados à empregada doméstica. Então, foi um marco na vida dos trabalhadores domésticos que trouxe vários direitos, como o seguro-desemprego, que não era previsto, né? O FGTS, que também foi implementado, e vários outros direitos que realmente as empregadas domésticas não tinham como pedir, que na verdade toda e qualquer aspiração e pedido na Justiça do Trabalho era com base na CLT, quando na verdade deveria ter uma regulação própria. E aí ela veio em 2017. Muito bem. Muito bem, doutor Agostinho, nós estamos falando ali naquela câmera com os telespectadores. Fale que eu te escuto, não tem um ditado assim. Essa repercussão, sabe, doutor Agostinho, ajudou e muito na valorização do funcionário do lar e também teve muita repercussão em várias demandas trabalhistas. Você acha que isso aumentou demandas, aumentou preocupações? As pessoas donas de casa que querem ter uma funcionária se tornaram mais preocupadas? O que isso influenciou no dia a dia das famílias? De tudo, aumentou um pouco, né? Os direitos que vieram às trabalhadoras domésticas vieram para ficar.
mas, na verdade, veio de uma forma a que o empregador tinha e continua tendo aquela segurança de que, com a regulação, não há possibilidade, claro, se o empregador cumprir todas as recomendações que vêm na lei, não tem como, de repente, os direitos dos trabalhadores não tem como, de repente, quando o trabalhador sair, ele buscar algum direito inerente àquela atividade. Quanto aos trabalhadores, foi uma situação que realmente trouxe grandes proveitos, porque, como já falei, o seguro-desemprego não tinha previsão, existe a obrigação também do registro de ponto, né, que não tinha essa obrigação quando antes da Lei 150 de 2015 e foi trazida nessa lei. Então, vários direitos foram implementados, lembrando que a Lei 150 de 2015 trouxe essa possibilidade, mas devo lembrar que, diferente do trabalhador urbano, são só 3 meses para a empregada doméstica, e o seguro-desemprego também é outra peculiaridade que deixou a desejar em relação ao trabalhador urbano, porque é descontado 8% e a multa rescisória é 3,2%. Então, é bem inferior ao trabalhador urbano. Então, eu acredito que, mesmo com a edição da Lei 150 de 2015, mas acredito que os empregados, os trabalhadores domésticos, precisam de uma melhor atenção em relação a esses direitos que foram garantidos, mas eu acredito que de forma parcial, levando em consideração o trabalhador urbano. Olha, é bom lembrar, muito bem, Agostinho, é bom a gente saber que ainda existe discriminação. Quer dizer, a própria lei já ainda manteve uma discriminação entre o trabalhador urbano normal e o trabalhador doméstico. Mas eu quero só relembrar um pouco, você que está acompanhando aqui, de que até 2017 esses direitos não existiam, muitas vezes eram negados, e não é em poucos casos que, inclusive, é encontrado pessoas na condição análoga a de escravo, porque não se paga nenhum direito, não se dá folga. Nós vimos um caso em Santa Catarina de uma senhora que passou 40 anos na casa de uma família e não saía de casa, ou seja, cadê o direito dessa gente, não é? Então, eu acho que é importante a gente lembrar que isso foi uma conquista do direito brasileiro, da justiça do trabalho, do direito do trabalho, e o Agostinho está vindo aqui para a gente fazer essa reflexão, e é sobre isso que eu quero que também você faça uma análise sobre as mudanças que têm acontecido no direito do trabalho, além agora das questões das empregadas domésticas. Nós tivemos uma reforma trabalhista que já diminuiu o direito também de todos os trabalhadores. E agora, mais que isso, está vindo os precedentes da Justiça do Trabalho, mudando frequentemente jurisprudências, o que isso afeta diretamente a Justiça do Trabalho. Com essa leitura, de maneira muito breve, sobre tudo isso que está acontecendo na Justiça do Trabalho, no Poder Judiciário do Trabalho e na legislação que tem sido cada vez mais fragilizada para os trabalhadores, doutor Agostinho. Realmente, a cada dia que se passa, se vê a fragilização das relações e do direito do trabalho. Então, é muito difícil, eu digo sempre que advogar na seara trabalhista é uma luta a cada dia, porque várias são as decisões que vêm até de encontro a dispositivos de lei. Então, a gente tem agora a questão da terceirização. Muitas demandas trabalhistas, né, que é ajuizada na Justiça do Trabalho, e por vezes uma grande maioria, mesmo sendo identificada a falta de fiscalização por parte do tomador dos serviços, mas muitas decisões no sentido de não responsabilizar, digamos assim, o ente público quando existe a terceirização, e ele, como tomador, de se responsabilizar pelas verbas do trabalhador. Então, é uma situação um pouco difícil, e realmente é uma luta a cada dia para que realmente os direitos do trabalhador ele não seja tolhido como vem sendo a cada ano que se passa. Sem falar na pejotização, né, doutor Agostinho? Nós estamos falando que o Supremo Tribunal
Supremo Tribunal Federal já acumula mais de 6 mil reclamações trabalhistas, o que não é normal, porque não é objeto do Supremo Tribunal Federal fazer julgamento trabalhista de originário. Isso é papel da Justiça do Trabalho da primeira instância até o TST. E lá ele suspendeu todas as ações no Brasil inteiro que tratam das pejotizações, que nada mais é do que, ao invés da pessoa contratar um funcionário, ela contrata um CNPJ. É a mesma pessoa, é o mesmo trabalho, mas a relação se torna jurídica e não física. E com isso, estão tentando levar tudo isso para a competência da justiça comum, e isso pode afetar também o direito do trabalho, o direito dos trabalhadores e a justiça do trabalho. Eu queria também que você fizesse uma abordagem sobre esta temática, doutor Agostinho. Como é a sua visão sobre isso? Essa situação ela é muito complicada, porque assim, os direitos dos trabalhadores eles começaram a fluir a partir do ano de 1945. E de lá para cá, né, todos os julgamentos, todas as decisões que vêm ocorrendo são por juízes qualificados ali que estão lidando com a questão do dia a dia em relação ao direito do trabalho. Quando se passa essa questão da pejotização para, digamos assim, a justiça estadual, está se passando demandas para magistrados que nada de conhecimento têm na relação de trabalho. Então, isso aí é um prejuízo fora do comum, porque já se tem uma situação um pouco desconfortável estando as demandas dentro do ambiente de trabalho, na justiça do trabalho. Imagina só se essas demandas relacionadas à relação de trabalho, ela passa a ser discutida no âmbito civil com profissionais, juízes que realmente não têm a qualificação adequada em relação ao âmbito do trabalho. Então, fica muito complicado essas decisões que vêm sendo tomadas pelo STF. E sem dizer, né, doutor Agostinho, que nós sabemos que a justiça do trabalho é a justiça mais célere que tem, em função do direito social, de um direito de cidadania que faz parte da justiça do trabalho. Normalmente se resolve rápido as ações trabalhistas. Agora imagina a justiça comum, um juiz que não tem a expertise nem o conhecimento da matéria, já é demorado o julgamento das ações iniciais na justiça comum, imagine agora na justiça do trabalho, na justiça comum. Então, assim, eu também fico preocupado, eu quero compartilhar contigo, sobre esta questão também da prestação do serviço jurisdicional com celeridade que o caso entre relação de trabalho ou de emprego exige. Né? Eu penso que isso também pode ocasionar um impacto na diminuição das demandas da Justiça do Trabalho, e até tem gente que defende a extinção da Justiça do Trabalho. Qual é a sua leitura sobre esses caminhos que nós estamos correndo o risco de ter, doutor Agostinho? Eu acredito que esses caminhos, como bem o senhor coloca, são caminhos obscuros, porque, como já mencionei, quando se tira demandas que está ali no ambiente de trabalho, com juízes que são bem qualificados e para tratar daquelas demandas, quando se direciona isso à justiça civil, realmente, acredito eu, que fuja o controle. Nós temos demandas na justiça do trabalho várias, e assim, a justiça civil, ela também está abarrotada de demandas. Então, imagina só, se todos esses processos são direcionados à justiça civil, claro, os juízes são qualificados nas suas áreas, mas não têm a expertise trabalhista. Quando eles se deparam com essas demandas, então acredito que isso vai ser um prejuízo imenso, porque com certeza as demandas elas se demorariam 3, 4 anos, isso vai passar a demorar muito mais, porque como o senhor colocou aqui, a justiça do trabalho é uma justiça célere, procura, digamos assim, aproveitar atos justamente por se tratar de uma justiça onde está lidando com o trabalhador, e é uma justiça social onde vem justamente buscar direitos e valores que têm natureza alimentar. Então, quando isso se passa para a justiça civil, realmente vai se trazer muito, muito prejuízo, que agora realmente a gente não tem nem como mensurar os prejuízos aos profissionais que vão, se realmente a questão da pejotização passar para a justiça civil.
Bom, nós estamos falando aqui com o Dr. Agostinho Santos, que é especialista em Direito do Trabalho, além de ser diretor de assuntos do Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira dos Advogados Seccional do Rio Grande do Norte, e é membro já há mais de décadas da nossa Associação Norte Rio Grandense dos Advogados, que é a ANATRA. Doutor Agostinho, eu quero agora só fazer um complemento, ou seja, nós estamos diante de uma complexidade muito grave, por quê? Assim, agora para a gente poder trocar uma ideia. É lógico que eu também sou advogado trabalhista de 30 anos de carreira e sou diretor-geral da ABA do Rio Grande do Norte. E sou um colaborador aqui da Rede Livre TV, que é uma rede de televisão do web que dá oportunidade para debates abertos e você pode até sugerir pautas aqui para a Rede Livre, não tem problema. Eu estou falando sobre o quê? A especialidade da Justiça do Trabalho pode identificar quando existe uma fraude, uma simulação de um contrato de trabalho. Porque às vezes está escrito lá o CNPJ, mas todas as características e função e trabalho é de subordinação, onerosidade, cumprimento de jornada, cumprimento de horário, ou seja, é uma relação de emprego disfarçada de pejotização. A Justiça do Trabalho tem competência, conhecimento e experiência para fazer essa análise. Como um juiz comum vai ter essa experiência para poder diagnosticar? Vai ser uma coisa muito complicada. Eu concordo contigo, Agostinho. Esperamos que o Supremo Tribunal Federal mantenha a competência da Justiça do Trabalho. Eu digo mais, o artigo 114 da Constituição Federal é claro. Quando a emenda 45 for aprovada no Congresso Nacional, aquela reforma do Judiciário de 2005, parece-me, competência da Justiça do Trabalho para julgar relações de trabalho e emprego, ou seja, já está no texto constitucional essa linha de decisões que o Supremo deveria tomar. Não há dúvida interpretativa disso, porque a Constituição diz julgamento das relações de trabalho, que são as pejotizações, e de emprego, que é a CLT. Ou seja, a Constituição é cristalina sobre isso. Não sei porquê, agora vamos discutir isso em outro dia, que trouxeram para a pauta do Supremo Tribunal Federal a análise do artigo 114 da Constituição Federal, quando eu vejo ele de uma transparência sem dúvida nenhuma. Bom, fiz o meu comentário e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui que o Dr. Agostinho Santos faça as suas considerações finais. Quero te agradecer pelo atendimento pronto, imediato. Sei que você estava com várias agendas e interrompeu suas agendas para dar um espaço aqui para nós. Eu fico muito feliz pela consideração que você teve com a TV Rede Livre. E fique agora os microfones e as teles para você falar com o nosso telespectador e com as suas considerações finais. Tá, Agostinho? Obrigado. Doutor Luiz Gomes, é sempre um prazer, né, contribuir com o debate em relação aos direitos dos trabalhadores e especialmente o que a gente trouxe aqui, que foi o direito dos empregados domésticos, e dizer que a luta continua, né, vários direitos, como bem o senhor já colocou, estamos na iminência de completar 10 anos da lei, mas várias aspirações ainda são necessárias, né, para que os direitos sociais dos trabalhadores domésticos realmente sejam completos. Mas eu digo aqui que realmente essa lei 150 de 2015, ela trouxe um leque de oportunidades, um leque de direitos, mas deixo bem claro que a luta continua e as aspirações necessárias para que os direitos dos trabalhadores domésticos eles sejam cada dia mais ampliados para que chegue a se igualar aos direitos dos trabalhadores urbanos. Então, fica aqui o meu agradecimento a poder contribuir com o senhor aqui na Rede Livre. Obrigado, Agostinho. Então, nós encerramos aqui o nosso quadro de entrevistas da Rede Livre News, da Rede Livre no telejornal Rede Livre News. E você continua com a nossa programação, com as notícias que você não vai perder. Até o próximo encontro. Vamos ao nosso intervalo, logo após outras informações. Dengue,
Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos, e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Homem é preso por cárcere privado aqui em Natal. Um homem foi preso suspeito de violência doméstica e cárcere privado nesta quarta-feira, no bairro Potengi, zona norte de Natal, após a companheira dele pedir ajuda por meio de bilhetes a vizinhos do casal, que chamaram a polícia. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de 30 anos, que não teve o nome divulgado, possuía outros 8 inquéritos em relação a outras 5 mulheres diferentes por crimes semelhantes. Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, Zona Norte, Dean Marília Ferreira, os policiais militares que atenderam a ocorrência apresentaram na delegacia uma situação que envolvia, além de cárcere privado, agressões físicas e verbais e um histórico de violência bastante longo. A delegada relatou que a vítima conseguiu pedir ajuda para escapar ao passar recados a moradores próximos para alertar sobre a situação que vivia. Segundo ela, nesse caso, de forma atípica, a vítima conseguiu, por meio de pequenos recados, dar conhecimento da situação que vinha sofrendo a uma pessoa próxima. Segundo informações, foi apurado que os bilhetes enviados pela vítima pediam para que alguém chamasse a polícia e alertavam sobre a situação sofrida, além de relatar o medo da mulher. O suspeito tentou fugir quando a polícia chegou. Ainda segundo a delegada Marília Ferreira, o suspeito, que foi preso em flagrante e também previamente em outras oportunidades, havia tirado a tornozeleira eletrônica há cerca de um mês e voltou a reincidir no crime de violência doméstica. Ele tem um histórico, né? Aqui na delegacia ele já respondeu a outros 8 inquéritos policiais, ele já foi preso outras vezes em flagrante, já também foi preso preventivamente, estava tornozelado e, por último, inclusive, acho que há uns 30 dias aproximadamente, ele tirou a tornozeleira, né? E novamente voltou a reincidir no crime de violência doméstica. ECA Digital, mudanças importantes na legislação,
mas a maioria dos servidores digitais não confere a idade de crianças e adolescentes. O levantamento, práticas e aferição de idade em 25 serviços digitais usados por crianças no Brasil em 2025 revela que 84% dos serviços digitais mais usados por criança no país não verificaram a idade no momento da criação da conta, correspondendo a 21 das 25 plataformas analisadas. A realidade destacada na pesquisa é anterior à lei do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ECA Digital, que começou a valer no Brasil na última terça-feira. O estudo inédito foi realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br. A versão preliminar foi divulgada durante o seminário ECA Digital, Proteção de Crianças e Adolescentes, Perspectivas Globais e Multissetoriais para a Implementação da Lei, na última quarta-feira em Brasília. Os serviços avaliados incluem os específicos para a criança, como YouTube Kids e outros que podem ser acessados por esse público, como redes sociais, mensagem WhatsApp e outros, inteligência artificial generativa e jogos online. Também foram investigados os serviços destinados a adultos, sites de aposta, de relacionamento e lojas virtuais de aplicativo. O ECA Digital, ou Lei FELCA, é voltado à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, como redes sociais, jogos eletrônicos, serviços de vídeo e lojas virtuais de produtos e serviços voltados a esse público. Entre as regras estabelecidas pela nova lei está a proibição da simples autodeclaração de idade, geralmente informando a data do nascimento ou marcando uma caixa de seleção. Na prática, a plataforma não pode confiar apenas na palavra de quem está configurando a conta. A partir desta semana, a nova legislação determina a supervisão parental e que os serviços de tecnologia da informação adotem mecanismos de aferição de idade para o acesso aos conteúdos e uso de seus produtos e serviços. O estudo revela que quase metade das plataformas, ou seja, 11 de 25, incluindo redes sociais e IA generativas, usam empresas terceirizadas para fazer essa checagem em algum momento da navegação do usuário, na abertura do cadastro, em aferição posterior para acessar determinados recursos ou se for detectada alguma atividade suspeita. No contexto dos serviços digitais voltados especificamente para o público infantil, o estudo revela um modelo de acesso mais flexível. Utiliza-se somente um mecanismo simples de estimativa etária, gerando um desafio matemático básico de soma de números. Nessa lógica, o usuário consegue resolver a conta que tem maturidade cognitiva suficiente para ser o responsável. O mapeamento conclui que somente 8 dos 25 serviços digitais declaram atuar proativamente na identificação de usuários abaixo de idade mínima. Em caso de descumprimento da política de idade mínima, a suspensão da conta é relatada pelas plataformas como a principal sanção, o que ocorreu em 17 do total de serviços pesquisados. No entanto, não é a prática geral a exclusão de dados após a suspensão da conta do usuário que não cumpriu a regra. Apenas 3 empresas o fizeram. Câmara dos Deputados aprova lei contra golpe do falso advogado. Confira. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que tipifica o crime de estelionato de quem se faz passar por advogado para extrair dinheiro de pessoas, usando ilegalmente dados obtidos em processos judiciais. A proposta será enviada ao Senado. De autoria do deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, o projeto de lei 4.709 de 2025 foi aprovado na última terça-feira, com substitutivo do relator deputado Sérgio Santos Rodrigues. Segundo o texto, o golpe do falso advogado passa a constar do Código Penal como crime autônomo do estelionato, definido como obtenção de vantagem fazendo-se passar por advogado ou outro profissional essencial à justiça, por meio de uso de dados ou informações extraídas de processo judicial. Geralmente, a vítima é abordada por meio de ligações telefônicas, aplicativos de mensagem, correio eletrônico, redes sociais ou outros meios eletrônicos. O crime será punido com reclusão de 4 a 8 anos e multa, aumentando um terço ao dobro se envolver várias vítimas ou atuação interestadual.
Caso o envolvido seja advogado, mas não da vítima, e use sua própria credencial para acessar os processos eletrônicos ou credencial cedida por outro advogado, a pena será acumulada de 2/3. Outro agravante, 1/3 a metade da pena, poderá ser aplicado no caso de a conduta resultar em liberação indevida de valores depositados judicialmente ou ocasionar prejuízo processual relevante às partes ou comprometer a tramitação regular do processo judicial. O relator, deputado Sérgio Rodrigues, afirmou que a proposta enfrenta o fenômeno de golpes do falso advogado de forma abrangente. Entre os pontos principais do texto, Rodrigues citou a criação de tipos penais, como exercício ilegal da advocacia com finalidade fraudulenta, e a priorização da reparação dos danos materiais sobre destinação de valores para a União. Justiça suspende cobrança de ICMS sobre energia solar. Um consumidor de energia que mora no município de Baraúna, no oeste potiguar, conseguiu uma decisão na Justiça para suspender a cobrança do imposto sobre consumo de bens e serviços, ICMS, na energia produzida pelo seu próprio sistema de painéis solares. A decisão do juiz João Madison Bastos de Oliveira, do Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública de Baraúna, entendeu que quem produz a própria energia e utiliza o sistema de compensação com a distribuidora não deve pagar imposto sobre valores que não representam consumo efetivo. A medida suspendeu a cobrança de ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição aplicada à energia elétrica, injetada na rede e posteriormente compensada nas faturas. A ação foi movida contra o Estado do Rio Grande do Norte e a Companhia de Energia Elétrica, Neoenergia Coserne. De acordo com o processo, o autor é titular de 4 unidades consumidoras com sistema de microgeração solar, que operam no regime de compensação previsto em lei. Mesmo garantindo parte da própria energia, ele pagava ICMS, não só pelo consumo da rede elétrica da distribuidora, mas também pela energia que o sistema dele lançava na rede e que era compensado depois. Ao analisar o pedido, o magistrado entendeu que os documentos apresentados indicam cobrança indevida. Segundo a decisão, no modelo de microgeração distribuída, o consumidor também atua como produtor de energia, o que afasta a caracterização da circulação de mercadoria necessária para a cobrança do ICMS. O juiz destacou ainda que a cobrança do imposto, nesses casos, pode representar tributação sobre um serviço e não sobre uma energia consumida, o que contraria a legislação tributária. O entendimento leva em conta alterações recentes na Lei Candir, promovidas pela Lei Complementar 194 de 2022, que afastaram a incidência de ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica. Com isso, foi determinada a suspensão da cobrança de ICMS sobre a tarifa e demais encargos relacionados à energia elétrica injetada e compensada pelas unidades consumidoras envolvidas na ação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. A decisão tem caráter provisório e o processo seguirá em tramitação para análise do mérito. Vamos falar de esportes. América e ABC empatam e decisão fica em aberto. Tudo igual na primeira partida da final do Campeonato Potiguar de 2026. América e ABC empataram em 1-1 na Casa de Apostas Arena das Dunas, em um clássico marcado pela forte disputa física e pela emoção até os acréscimos. Com a bola rolando, o primeiro tempo começou truncado, mas ganhou emoção na reta final. A primeira grande chance foi do ABC. Após cobrança de falta, a defesa americana não conseguiu afastar e Thiaguinho finalizou na pequena área. O goleiro Renan Bragança fez a defesa, mas na sequência a bola ainda explodiu no travessão. Mas quem foi eficiente mesmo foi o América. Aos 39 minutos da primeira etapa, em jogada ensaiada de escanteio, Galvão cobrou pela esquerda e encontrou Cassiano livre. O atacante chegou finalizando de primeira, com força, sem chances para o goleiro Matheus Alves. Um golaço para abrir o placar para o América. Embalado, ainda no primeiro tempo, o América seguiu melhor na partida e quase ampliou com Souza, em cobrança de falta que levou perigo ao gol abecedista. Na segunda etapa, o América voltou ainda mais ligado, impondo seu jogo em campo, criando melhores oportunidades. O primeiro foi com Salatiel, que demorou a finalizar e perdeu a boa oportunidade. Depois, com Galvão, que ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou fraco. O ABC, por sua vez, foi crescendo no jogo, com as mudanças do técnico Marcelo Chamusca, e passou a pressionar nos momentos finais da partida.
Em cobrança de falta, o Alisson soltou uma bomba do meio da rua e quase pega de surpresa o goleiro Renan Bragança, que salvou o América, evitando o empate. Mas quando a vitória americana parecia garantida, veio o gol do ABC nos acréscimos. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Alisson, um mago abecedista, iniciou uma jogada com uma linda tabela com Joseph pela esquerda, para depois servir Lima, que apareceu livre na área para empurrar para o fundo das redes e decretar o empate. Final de jogo, 1-1 no placar para América e ABC. Após a partida, o técnico do América, Ranieri Ribeiro, destacou a atuação positiva do seu time em campo, criando oportunidades e propondo o jogo, mas lamentou o gosto amargo do empate no final. Tivemos uma condição de uma posse de bola muito favorável, um primeiro tempo impecável, na minha humilde opinião. As duas oportunidades no segundo tempo e tomamos um gol que não deveríamos ter tomado. Mas que o nosso torcedor seja sabedor de que eu, pelo menos, saio muito orgulhoso dos meninos e cabe a nós não mudarmos a rotação desse primeiro jogo e pensarmos em fazer o mesmo processo no segundo. Infelizmente, falhamos nas oportunidades e falhamos nessa última bola. A conquista desse tetracampeonato está nos condicionando várias adversidades e apareceu uma última. E temos mais 90 minutos no sábado para fazermos o que precisamos fazer para nos sagrarmos campeões. Também sou sabedor que o adversário não vai vir com essa postura, então é fazer uma análise, organizar um pouquinho algumas ações que vão nos oportunizar devido à mudança de comportamento ou não. E em cima disso construir um jogo muito forte no sábado. Quem também falou sobre o jogo foi o técnico abecedista, Marcelo Chamusca, que reconheceu a atuação abaixo do esperado da sua equipe no primeiro tempo, mas celebrou o empate conquistado nos acréscimos. Realmente, o jogo foi um jogo muito difícil para nós. No primeiro tempo, o América conseguiu impor em organização defensiva um bloco médio alto ali, que a gente teve dificuldade de trabalhar um pouco mais a bola, de construir a partir da defesa. A gente já sabia que eles vinham marcando praticamente individualizando ali no oval, em bloco médio, construindo alguns gatilhos que acabou dificultando muito para que a gente ficasse um tempo maior com a bola. Então hoje o confronto está totalmente em aberto. A gente precisa, nesses 3 dias até o jogo, recuperar os jogadores, estudar bem o nosso adversário e ter uma postura, principalmente no primeiro tempo, diferente no próximo jogo. Até porque a gente quer vencer a competição, quer ser campeão perante o nosso torcedor, e aí a gente precisa ter uma postura e entrar de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais intensa, um pouco mais dinâmica, uma rotação um pouco mais alta, que eu acho que foi o que acabou acontecendo, principalmente no primeiro tempo. Com o empate no primeiro confronto, as equipes agora se concentram na última e decisiva partida, que acontece na tarde do próximo sábado, também na Arena das Dunas. Com a maioria no estádio, o confronto na reta final dá alguma ligeira vantagem para o ABC, mas está tudo em aberto, e em caso de novo empate, a decisão do Campeonato Potiguar será definida nos pênaltis. Essa foi, portanto, mais uma edição do Rede Livre News. Aqui você acompanhou os fatos jornalísticos de maior repercussão. Você pode também nos ajudar a impulsionar, divulgar, propagar o nosso conteúdo através das múltiplas plataformas digitais ou pelo nosso canal no YouTube. Fica com a gente, segue a nossa programação. Muito obrigado pela audiência e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até mais.